vamos para teorias humanistas. Um psicólogo importante, estou sempre querendo falar filósofo, porque a filosofia é muito importante, mas um psicólogo muito importante é o Maslow. O Maslow, também americano, ele fala que nós temos 5 estágios, 5 tópicos que nós queremos alcançar. Então, ele vê o desenvolvimento a partir das nossas necessidades. Então, a pirâmide de Maslow, então a pirâmide das necessidades de Maslow. A primeira necessidade que a gente precisa alcançar está na base ali, é aquilo que é fundamental, são as necessidades fisiológicas. Então, comida, água, casa, descanso, coisas que a gente precisa de sobrevivência. Então, se a gente não tiver atendido essas necessidades, todas as outras ficam em crise, ou então nós ficamos em crise, nós não conseguimos nos desenvolver. Nós precisamos que essa necessidade seja atendida, fisiológica, para que a gente possa alcançar, né, continuar a nossa caminhada. A segunda fase, ali está 5, 4, 3, 2, 1, mas assim, 5 é a base, né, aquilo que a gente mais precisa. 4 é o segundo degrau, é a segurança. O que é essa segurança? É uma segurança física, segurança, por exemplo, eu até dei um exemplo numa outra aula, pessoa que vive numa situação de guerra, né? Tá tendo guerra, ou então se a gente pensar no Brasil, às vezes em condições de favela, né? Em condições de guerra também civil quase, né? De muita disputa, ali coloca uma instabilidade na pessoa que ela tem dificuldade de se desenvolver. Então ela precisa se sentir segura, segura fisicamente, segura da saúde também, né? Que ela vai continuar vivendo, se desenvolvendo, ter uma segurança familiar, uma segurança no arredor dela, para que ela possa se desenvolver. Então, ela tem essa necessidade. O terceiro degrau a terceira necessidade, é a necessidade social. Então, que todos nós temos, eu até falei também numa outra aula, que nós somos os animais que mais precisamos do outro, né? Nós somos seres sociais. Então, nós precisamos de amor, nós precisamos de afeto, de família, de amizade, da comunidade, do outro, né? Do entorno, para que a gente possa se sentir seguro, se sentir amparado, se sentir pertencente. E aí, assim, a gente consegue se desenvolver mais. O quarto estágio é a estima. Então, eu tenho a minha sobrevivência, eu estou segura, eu tenho pessoas ao redor, né? Tenho bons sentimentos ao redor, mas eu quero ser reconhecida, eu quero ser valorizada, eu quero desenvolver a minha autoestima. E esse é o quarto estágio, que é a estima, é o meu reconhecimento, né? É a minha valorização. E o quinto estágio, que é a realização pessoal, que então aí já são aspectos mais finos, vamos dizer assim, mais elaborados, que aí é a criatividade, o talento, o desenvolvimento pessoal. À medida que a pessoa se sente, tem esses alicerces anteriores, ela consegue criar, ela consegue produzir, ela consegue se desenvolver mais. Então, Maslow tem essa visão do ser humano, dessas necessidades do ser humano, para que ele possa ir se desenvolvendo. E aí, o nosso último pensador, psicólogo, que vai falar sobre a teoria do desenvolvimento e da aprendizagem, ainda pensando nas teorias construtivistas, é o Carl Rogers. E aí, ele entende a infância como um momento crucial no desenvolvimento da personalidade, porque são os primeiros relacionamentos, né, as primeiras relações sociais que vão determinar a formação da criança. E ele fala muito da questão da aceitação. O Rogers, ele fala assim, que a criança, a pessoa, ela tem a capacidade de se desenvolver. Sozinha, por assim dizer, ela tem em si, não é sozinha, ela tem em si a capacidade de se desenvolver. Mas ela precisa do meio, do outro, para que ela possa alcançar as suas potencialidades. Então, a criança percebe, por exemplo, que para obter favores parentais, né, que os pais possam fazer coisas para ela, é preciso que, em muitos momentos, distorcer, negar as suas próprias percepções, emoções, sensações e pensamentos. E isso pode dar um problema. Então, por exemplo, se eu sei que meu pai não gosta que eu torça para o Flamengo,
porque ele é vascaíno, então eu vou, por mais que eu gosto do hino do Flamengo, eu gosto das cores da camisa do Flamengo, eu vou me distanciando do Flamengo para que eu tenha essa aceitação do meu pai. Então, as relações sociais são muito importantes para o Rogers. E aí, ele, às vezes, reprime um desejo, né, para poder atender essa satisfação ou esse favorecimento parental. Outro ponto que o Rogers fala é que as pessoas são impelidas ao processo de autorrealização e motivadas ao desenvolvimento de suas potencialidades, que é o que eu falei anteriormente. Ela tem em si a capacidade a potência de chegar a alcançar, mas ela precisa do outro para isso. E aí, o Rogers ainda considerou que o sujeito possui naturalmente a potencialidade para aquisição de aprendizagem e ela se dá pelo estado de ambivalência. E esse é o ponto que eu quero acrescentar, esse estado de ambivalência, que é, muitas vezes, a aprendizagem, ela causa um sofrimento, uma dificuldade. Então, ter que ficar sentada várias horas estudando, ou então, pensando numa criança, vai tentar andar, ela cai, se levanta, se machuca. Vou aprender a andar de bicicleta, eu caio, eu me machuco. Mas isso é para que tenha um sofrimento, mas tem também uma satisfação. A ambivalência é isso, essa oposição de sentimentos. E o Rogers, ele criou a terapia centrada na pessoa, que baseia a ideia de que os seres humanos possuem uma tendência natural de buscar o crescimento e a saúde mental, que é o que eu falei antes dessa potencialidade dentro da pessoa. Mas para isso ela precisa de 3 pilares básicos: a empatia, a congruência e a aceitação positiva. E aí, para finalizar, o Rogers ele propõe esses pontos que estão aí na tela como o que é necessário, ou como a pessoa consegue aprender, né? Se a gente pensar numa aprendizagem centrada no estudante. Então, o ser humano possui aptidões naturais para aprender. A aprendizagem autêntica supõe que o assunto seja percebido pelo estudante como pertinente em relação aos seus objetivos. Então, se aquilo faz sentido para o aluno, se aquilo está dentro do universo dele, ele tem mais facilidade de aprender do que se for uma coisa muito distante da sua realidade ou sem sentido. A aprendizagem mais rápida quando a pessoa busca uma finalidade precisa, então quando ela sabe para que ela está estudando, ou ela tem um interesse real naquilo. Por exemplo, eu quero conseguir um diploma, então isso me motiva mais a estudar do que se eu não tivesse foco. Um outro ponto que é a aprendizagem, se a aprendizagem representar uma ameaça à percepção de si, à realidade da pessoa, o aluno tende a resistir a ela. Então, se eu estou aprendendo uma coisa que é muito contrária ao que eu acredito, fica mais difícil de eu aprender aquilo. Então, por exemplo, na biologia a gente estuda sobre a evolução, né? Como é que os seres humanos vieram? Vieram do macaco ou vieram de Deus? A biologia vai explicar, né? Falando de Darwin, do desenvolvimento das adaptações e tal. Então, se a minha realidade, eu não acredito nisso, fica mais difícil de eu aprender do que se eu não tiver aquela resistência. Um outro ponto é que a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa do processo, então quando ele está implicado no processo é mais fácil dele aprender. E o último ponto é que a independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando a autocrítica e a autoavaliação são privilegiadas sobre a avaliação de terceiros. O que isso quer dizer? Se eu não tenho tanto julgamento, se eu não tenho um olhar crítico do outro, é mais fácil que eu aprenda. Eu tenho mais tranquilidade em me expressar, em colocar minhas dúvidas. Eu tenho mais liberdade de buscar aquele conhecimento. Mas se eu tenho um olhar repressor, um olhar crítico sobre mim, é mais difícil de eu desenvolver o meu conhecimento, a minha aprendizagem. Minha gente, chegamos ao fim. Eu sei que é muita coisa, é muito conteúdo, muita gente falando muita coisa, mas eu espero que essas aulas possam auxiliar a dar um suporte para vocês aprenderem, conhecerem mais. Vamos ter textos, vídeos e outras ferramentas para que ajudem vocês a aprender a respeito da psicologia do conhecimento e da aprendizagem. Espero que vocês aproveitem, se desenvolvam e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Um abraço e até mais.